costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Chegamos a esta segunda-feira, dia 7 de dezembro, animados pelo amor que vem do coração de Jesus, fortalecidos nele. Nós queremos nos unir em oração a você. Hoje pedimos a intercessão do santo do dia, Santo Ambrósio. Conheça a vida dele no canal do YouTube Padre Alex Nogueira. E também, de coração aberto à graça de Deus, que esta semana seja repleta de toda a bênção necessária em nossa caminhada de fé. Por isso, rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Se assim estamos unidos neste amor de Cristo, ouçamos com atenção a palavra do Santo Evangelho. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante deste evangelho da cura do paralítico, nós temos a manifestação de duas autoridades mostradas por Jesus: a autoridade de perdoar pecados e a autoridade de curar aquele paralítico. Diante da questão de perdão dos pecados, no Antigo Testamento, este perdão acontecia através do Templo de Jerusalém, dos sacrifícios oferecidos pelos pecados. Agora, com Jesus, esta autoridade de perdoar pecados é do próprio Cristo e que ele deixou à sua igreja através dos sacerdotes. Nós temos aqui em Jesus o verdadeiro poder de perdoar pecados, o que causa estranheza a muitos líderes do povo judeu, porque estes não reconheciam que Jesus pudesse perdoar pecados. E agora, Jesus, sendo o Messias e o próprio Deus,
tem o poder de perdoar pecados e deixou este poder à sua igreja. A segunda manifestação da autoridade de Jesus se dá na cura daquele paralítico. A paralisia impedia que aquele homem fosse livre para caminhar. Ele dependia das outras pessoas. Porém, Jesus tem o poder de curar. No Antigo Testamento, as profecias já anunciavam que o Messias teria sinais, e entre os sinais, a cura de tantas pessoas que estavam enfermas. E eis que estamos diante do paralítico. Quem tem a autoridade de curar? O próprio Jesus. Manifestada essas duas autoridades, a do perdão dos pecados e a da cura do paralítico, hoje nós queremos pedir a Jesus, que tudo pode, que nos conceda um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e que também seja dissipada toda a paralisia espiritual de nossa história de fé. Às vezes, nós como cristãos podemos alimentar certas ideias que nos paralisam, que não nos deixam progredir. Dou um exemplo de uma ideia paralisante. A pessoa diz assim: eu não preciso ir na igreja rezar, eu rezo em casa sozinho. Faça uma avaliação na vida se de fato essa pessoa que diz que reza em casa sozinho, se ela está rezando de verdade, se ela está vivendo a sua fé de verdade. É uma ideia paralisante, é uma ideia que na realidade está transvestida de uma desculpa. Porque se nós podemos nos locomover, se nós temos saúde, o que nos impede de ir rezar na igreja? O que nos impede são ideias paralisantes. É claro que aquelas pessoas que têm problemas de saúde, que têm as suas enfermidades e que não o podem, nós compreendemos. Mas tantas outras que se paralisam, vão em todos os lugares, mas não vão na casa de Deus. Este é um exemplo de ideia paralisante. Existem muitas outras. Peçamos hoje que o Espírito Santo nos liberte de tais ideias e que nós sejamos livres para amar a Deus. Rezemos agora com você e por você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do grande Santo Ambrósio de Milão, bispo e doutor da Igreja. Santo Ambrósio que é tão conhecido por causa da conversão do mais conhecido ainda, Santo Agostinho. Ambrósio que chegou ao episcopado de uma forma extraordinária, é para nós um exemplo, não somente de bispo, mas da nossa atitude espiritual durante esse tempo do Advento. Deixa eu explicar para você. Santo Ambrósio, como muitos de vocês sabem, ele foi eleito para o episcopado de uma forma extraordinária. Ele havia em Milão uma reunião, uma assembleia, onde o bispo seria escolhido, seria eleito. E acontece que, infelizmente, havia partidos, né, que se degladiavam entre si. E aquilo começou a virar uma arruaça de violência. Triste o episódio em que cristãos, para escolher o seu bispo, terminem precisando de uma intervenção policial, por assim dizer. E Ambrósio, como funcionário público responsável pela ordem pública, foi lá exatamente para apaziguar. Ele era somente catecúmeno. Quando ele finalmente pôs as coisas em ordem, uma criança começa a dizer: Ambrósio, bispo. E aquela voz daquela criança foi tomada como uma voz de Deus. E todos então escolheram Ambrósio como sendo o bispo que Deus queria. Imediatamente como catecúmeno, ele foi ordenado em todas as ordens menores e maiores e foi levado ao episcopado. Mas o que chama verdadeiramente a atenção é que este homem, que foi chamado para o episcopado, sem talvez nunca ter imaginado que ele chegaria a tanto, não foi um bispo despreparado. Ou seja, ele fez aquilo que é a atitude principal de um bispo. Como dizem os apóstolos lá nos Atos dos Apóstolos, não convém que nós percamos muito tempo servindo às mesas, às viúvas e aos órfãos. Vamos escolher 7 homens, os diáconos, para cuidarem disso, e nós, apóstolos, iremos nos dedicar à oração e à pregação. Essa realidade de ouvir a palavra de Deus, de contemplá-la, para então poder pregar. É aqui que Santo Ambrósio é para nós um modelo, não somente para os bispos, mas um modelo de verdadeiro cristão. Nesse tempo do Advento, em que nós celebramos a vinda de Cristo em nossas vidas, vamos nos dar conta de que a vinda de Jesus em nossas almas vem sobretudo através da oração. Fides ex audito, a fé nasce do ouvir, e esse ouvir Deus e ouvir a sua palavra só pode ser realizado numa atitude orante. Você é chamado, como cristão, a abrir as portas do seu coração para Deus que fala. Para Deus que quer falar intimamente com você. Na meditação da palavra, no contato assíduo com a palavra de Deus. Foi isso que fez de Santo Ambrósio um grande doutor da Igreja. Santo Agostinho descreve como ele ficou entusiasmado e edificado de ver Santo Ambrósio estudando. Santo Ambrósio que pegava um volume aqui, ali e buscava, não é, a verdade de Deus, como Santo Agostinho ficou edificado de ver que ele não simplesmente lia, não estudava simplesmente. Ali havia algo de sobrenatural, de profundamente amoroso, de quem contemplava o que ele estava estudando. E é isso que nós cristãos precisamos fazer. Uma vida de oração contemplativa em que nós estejamos dispostos a ouvir o nosso Divino Mestre. Não existe atitude melhor para viver o tempo do Advento, para viver, aliás, a nossa vida inteira. Mas o tempo do Advento, sobretudo, em que nós temos que estar muito atentos para as visitas de Deus, para o advento de Cristo. E Ele vem falando. Como Samuel no Antigo Testamento, nós também, cristãos, imitando Ambrósio, devemos dizer: fala, Senhor, teu servo escuta. Este escutar Deus que nos fala por sua palavra
que ilumina a nossa alma e que se torna presença e visita de Deus que nos alimenta, que nos dá a vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de agradecer a você que todos os dias ouve e assiste a nossa homilia diária e muito mais. Quantas e quantas pessoas têm listas de transmissão e fazem com que outras pessoas conheçam a Palavra de Deus e partilhem dessa reflexão. E é exatamente para vocês que eu gostaria de fazer um pedido da sua generosidade. Seja membro do nosso canal no YouTube. Sendo membro, você vai nos ajudar financeiramente para que a gente possa ter os recursos de continuar prestando esse serviço e muitas outras pessoas sejam beneficiadas com o anúncio da Palavra de Deus. Então, vamos lá. Clica aí embaixo. Seja membro.